conhecimento liberta. Quando a gente tem esse entendimento e vamos em direção e vamos em busca desse conhecimento, com certeza a gente consegue se libertar de muita coisa. Eu estava aqui aguardando você me chamar e estava te ouvindo. Eu achei muito importante tudo que você disse. Que bom, Isabel. Isabel encerra hoje a série Conhecimento Liberta no nosso programa. Depois dessa participação, a Isabel não vai nos deixar, porque ela vai continuar participando com outro tema que é... Daqui a pouquinho a gente fala para vocês, fica aí na curiosidade. Mas, Isabel, nesse último instante aqui agora, quais são as dicas, principalmente para esse momento de final de ano, em que as pessoas estão buscando, estão na esperança de começar um novo ano, uma nova vida, novos relacionamentos, começar tudo novo. Mas para que tudo comece novo, a gente tem que tratar desse autoabuso que a gente tem, né? Dessas relações de autoabuso conosco. Quais são as dicas que você traz para a gente agora, no encerramento dessa série? Bem, então vamos falar aqui, vamos fazer uma pequena introdução sobre a nossa jornada nesse diário do autoconhecimento, sobre conhecimento liberta. Quando eu iniciei a série, eu falei resumidamente, sobre o que é o relacionamento autoabusivo, quando nós estamos vivenciando um padrão vicioso, estamos dentro de um sistema de troca e benefício. E para mostrar a todos como funciona esse sistema, eu falei de algumas características. Nós falamos de entulho mental, nós falamos de tábua de salvação, falamos de procrastinação e preguiça, de crenças, de julgamentos, falamos um pouquinho de algumas características do relacionamento autoabusivo para que as pessoas pudessem entender e talvez até identificar se elas vivem dentro desse padrão, dentro desse sistema. De maneira que todas essas características e o relacionamento autoabusivo, eles nos mantêm reféns dentro de um labirinto onde a gente não consegue entender, muitas vezes, que estamos presos. Precisamos de um olhar externo para trazer essa luz. Então, eu também sempre digo que a gente só consegue buscar o remédio quando a gente consegue identificar que está doente. E quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento a entender por que eu vivo esse padrão de ausência de empoderamento, ausência de atitude, padrão de medo, ansiedade, estagnação. Quando eu não consigo sair desse lugar, vivendo muitas vezes uma insegurança. Tem características que são mais profundas nas pessoas que chegam para realizar esse trabalho, que são características que eu já citei aqui, mas normalmente essas pessoas vivem carregando muito peso e vivem um padrão de julgamento muito grande. Elas não conseguem sair do lugar e entender o que devem fazer, muitas vezes sempre preocupada com o que os outros vão pensar. Então eu não consigo me desenvolver, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ter um bom relacionamento. Então, nesse momento, a gente precisa entender o que estamos vivendo, o que estamos frequenciando. E pode até parecer algo fácil, mas muitas vezes não é. Eu preciso que alguém me ajude a identificar, a me dizer que eu estou vivendo tudo isso. Então, tem uma pergunta que ela é muito importante. Você tem medo de quê? E você está prejudicando quem? São perguntas simples, mas elas promovem um start para quem está vivendo dentro desse padrão. Então, a gente precisa ter esse entendimento, passar por essa autoanálise, por esse autoconhecimento, porque a partir disso eu começo
a acionar alguns mecanismos. Qual é o mecanismo primordial de tudo isso? É algo chamado atitude. Eu preciso ter atitude de buscar entender em que momento da minha vida aconteceu alguma coisa que me aprisionou e ocasionou tudo isso. Muitas vezes eu acabei escutando alguém que não deveria, do tipo, você não é capaz, você não pode fazer isso. E algumas mensagens, elas ficam tão fixas dentro da nossa mente e a gente começa a viver alguma coisa ou começa a viver padrões, começa a viver a vida do outro, a gente começa a viver o que o outro quer e começamos a nos abandonar. Então, a gente precisa identificar em que momento aconteceu isso na vida dessa pessoa, na nossa vida, para que a gente comece a ir buscar a solução. Quando eu entendo isso e eu coloco um ponto de observação, um foco, uma energia, um olhar para tudo isso, eu começo a verificar o que eu preciso fazer. Muitas pessoas conseguem fazer isso de forma independente, outras precisam de um suporte. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é entender se eu estou dentro desse padrão. E eu preciso buscar algo chamado atitude, um projeto. A coisa mais importante da nossa vida é ter projetos. E quando eu tenho um projeto, quando eu consigo entender que o início da saída desse labirinto é o meu projeto, eu preciso me despojar e eu preciso começar a jogar fora tudo que não me ajuda nesse projeto, nessa jornada. Eu preciso encerrar as crenças que eu carrego. Eu preciso começar a entender que o julgamento alheio não vai me ajudar nesse meu percurso. Então, eu preciso entender algumas coisas, aquilo que me trava, para começar a buscar outras. Mas a coisa mais importante, e aí você falou, nós estamos no final do ano, nós já estamos em ano novo. Normalmente no final do ano fazemos projetos e essa é, sim, uma excelente oportunidade para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre tudo isso, sobre o que eu estou vivendo e planejar algo. Eu preciso ter um projeto novo e eu preciso começar a me libertar de todos esses padrões que nós conversamos aqui durante toda essa série para que eu possa fazer um novo caminho, um caminho de libertação, quando eu consigo ir em direção àquilo que eu realmente quero fazer, aonde eu paro, eu cesso definitivamente a minha preocupação com o olhar externo, com o que os outros querem, com o que vão pensar. E a gente também precisa entender que muitas vezes o pensamento do fracasso ele está embutido também em algumas coisas que eu não consigo realizar. Muitas pessoas com medo do fracasso, e o fracasso é normal, todos nós fracassamos em algum momento. O fracasso ele é construtivo. Muitas vezes, para a gente acertar, a gente acaba passando por alguns erros. Então, veja que, de novo, a gente está indo para a palavra medo. Então, a gente precisa realmente se despojar de tudo isso para que a gente possa ir para uma nova jornada. Muito bem, Isabel. Teve um caso hoje no programa que eu estou apresentando provisoriamente de meio-dia, que é o Olho Vivo, que colocamos a participação de uma jovem que participou de um programa aí de um padre. Ela falou que viveu muitos anos sendo maltratada pelo esposo. Era uma relação muito difícil, de espancamento, enfim, todos os tipos de abuso essa coitada dessa mulher sofria. E de repente esse marido morreu num acidente de automóvel e ela está com dificuldade para iniciar a vida, para cuidar dos filhos. Existe a outra família, a família do pai do filho, que está interferindo para que a criança vá morar com eles e não fique com ela, tal. Esse exemplo, na verdade, é um exemplo bem parecido de muitas mulheres que sofrem de relações abusivas. E há índices que esses abusos, né, inclusive feminicídio, né, que para mim é o extremo, né, acontece muito nas regiões norte e nordeste.
Essas relações abusivas com terceiros, Isabel, tem muito a ver com a relação abusiva da pessoa com ela mesma, né? Sim, é muito difícil, no primeiro atendimento, a levar esse entendimento para essa pessoa. É muito difícil a gente começar um trabalho, mas a gente precisa entender que toda vez que permitimos um relacionamento abusivo à nossa volta, seja qual for o âmbito, no sentimental, no familiar, no social, mas a gente precisa sim, entender que essa permissão é a gente que dá. Quando a gente entra nesse entendimento e a gente vai para esse processo de expansão de consciência e a gente entende que tudo isso partiu porque nós autorizamos, a gente começa a entender, inclusive, como devemos sair disso. Na sexta-feira, quando eu encerrei o projeto Conhecimento Liberta, eu abri a live com uma música de um filme, que é O Gladiador, que tem algumas cenas muito interessantes, para quem não assistiu, quiser assistir, né? É um filme cheio de mensagens, de insights, mas eu dizia que eu abro as minhas palestras sobre relacionamento autoabusivo. Eu sou palestrante, né? Eu rodo o Brasil todo palestrando sobre esse tema, mas eu gosto muito de abrir as minhas palestras com essa cena do filme Gladiador. Então, que cena é essa? É uma arena, o gladiador está dentro dela, temos um público, essa arena está cheia, e eu digo que essa plateia, ela traz, para que a gente possa ilustrar esse raciocínio, o mundo. E nessa plateia, nós temos muitas pessoas, provavelmente torcendo para que o gladiador se dê mal ali naquela situação, ele seja derrotado pelo inimigo ou até mesmo engolido pelos leões. Mas nessa plateia também tem ali uma meia dúzia de pessoas que estão torcendo pelo gladiador. O que isso nos diz? Na maior parte das vezes, na nossa vida, no nosso mundo, na nossa existência, o mundo, ele está ali e com pouquíssimas pessoas torcendo de uma forma direta por nós. Quando a gente olha para essa cena e a gente traz para a nossa vida pessoal, são essas poucas pessoas que estão ali, nossos amigos, a nossa família, as pessoas que nos amam. Mas tem algo de muito interessante nessa cena. Independente da arena estar cheia, que representa o mundo, e independente de eu ter ali meia dúzia de pessoas que torcem pela minha vitória, independente de tudo isso, independente desse número todo para lá ou para cá, a luta é minha. Sou eu que estou dentro da arena. Sou eu que estou com a espada na mão. E nesse momento, a gente precisa entender que na nossa jornada da vida, nas nossas lutas, nós podemos ter pessoas que estão caminhando de mãos dadas conosco, que estão torcendo por nós. Mas a luta, ela é completamente nossa. E quando a gente entende que eu preciso comandar a minha vida, eu preciso que esse volante seja meu, eu preciso lutar por mim mesmo, tudo começa a ficar mais claro. Eu paro de entregar a minha vida, eu paro de depender de outras pessoas à minha volta. Porque ali dentro eu estou eu comigo mesmo, né? Somente por mim. E normalmente dentro desse padrão, existe algo também que acontece fortemente, que se chama vitimização. Quando eu me vitimizo, eu entrego o meu poder ao outro. Então, a gente, na verdade, precisa passar por alguns questionamentos dentro desse processo de autoconhecimento. Eu estou entregando a minha vida a quem? Eu estou entregando o meu poder a quem? Quando a gente
recebe essas informações, quando a gente tem esses insights, as coisas começam a ficar mais claras. É verdade. E eu consigo me conhecer, me entender com esse auto-olhar. O que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, porque eu delego ao outro a minha vida, as minhas transformações, as minhas conquistas, ou até mesmo os meus fracassos. Porque quem está dentro de um processo de vitimização costuma culpar o outro. Isso é muito comum. Então, quando eu sou uma vitoriosa, é mérito meu. Mas quando eu fracasso, a culpa é do outro. A culpa é do outro. Então quando eu consigo entender todo esse mecanismo, e a gente precisa passar por um autoconhecimento para que a gente se questione, tenha essas respostas para a gente conseguir avançar. Maravilha, Isabel. Obrigado pela sua participação, obrigado pela série que você nos presenteou ao longo dessas suas participações. Eu peço que você deixe seus contatos, suas redes sociais para alguém que queira lhe procurar e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Que você não trabalha apenas com esse assunto, você trabalha com tarô, trabalha também com numerologia. Inclusive, a partir da próxima terça-feira, a Isabel volta a estar com a gente, mas trazendo questões da numerologia. E a Isabel é a nossa convidada pela parte de numerologia para participar das previsões no dia 28 de dezembro de 2022, previsões para 2023. A gente está com o comercial aqui atrasado. Isabel, gratidão. Fala suas redes sociais rapidinho. Eu quero agradecer a participação, o convite para essa série. Eu quero terminar dizendo uma frase muito importante. Me transformar é lento e difícil, mas viver essa transformação é libertador. Uau. Eu estou com todos esses trabalhos que o Caliel falou no meu Instagram, que é isabel.abreu.terapeuta. Gratidão, Caliel. Foi uma honra falar um pouquinho aqui sobre relacionamento autoabusivo. E eu espero realmente, com este pouco que foi dito nessa série, que eu possa ter levado ajuda e luz para alguém que esteja vivendo esse problema. Gratidão, obrigada a todos vocês.